Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa cozinha, Cozinha VegTube, um lugar onde a gente cozinha, fala de comida, de veganismo, de estilo de vida saudável e tudo mais que surgir por aqui. E olha só, hoje eu junto as minhas panelas com uma pessoa incrível, a dona do maior canal vegano desse Brasil. Seja bem-vinda, Camila. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Obrigada pelo convite. Nossa, foi muito bom mesmo. Eu estou muito feliz da sua presença aqui. E, gente, esse vídeo é patrocinado por nós mesmos. Então, se você quer contribuir, colaborar com a gente, aqui embaixo tem o Pix. Você pode fazer um Pix com qualquer valor e você pode também conhecer os nossos produtos e adquirir o nosso produto. Assim você contribui, ajuda a gente. E também a gente ajuda você tendo receitas bem gostosas aí na sua casa, tá bom? Camila, me diz, como que você entrou nesse mundo vegano, nesse estilo de vida saudável? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Começou quando eu era adolescente. Eu me interessava muito por diferentes tipos de religiões. Eu gostava de estudar. E aí eu me deparei com um livro budista. E aí falou sobre a questão da carne, dos animais, dos direitos dos animais, e aquilo me deu meio que uma iluminação, assim. Foi pela primeira vez que eu pensei que o que eu estava comendo ali, que era um animal que antes tinha vida, esse tipo de coisa, e eu me tornei vegetariana quando eu tinha 15 anos. Então você não era vegetariana ainda, você comia carne. Eu não nasci vegana, nem vegetariana. Quando eu tinha 15 anos, eu fui ler esse livro, e eu lembro que foi assim, uma coisa assim... que parece óbvio, né, pra gente, mas pra mim foi uma coisa, nossa, eu nunca pensei nisso, como assim? Nunca mais vou comer carne. Na época não tinha muito conhecimento sobre o veganismo, então eu me tornei vegetariana, depois de muito tempo que eu fui descobrir sobre o veganismo, pensar nessas questões. E era uma época, há quantos anos faz isso, mais ou menos? Nossa, muito tempo. Ai. Muito tempo, olha, eu acho que não tinha redes sociais ainda, quase não tinha sites. Foi lá para 2001, por aí, 2002, Então, era uma época que não se falava muito, né? Assim, você saía para comer, não tinha opção vegana em nenhum lugar. Não, nem se falava do que era vegano, nem existia esse termo, assim, eu acho que só na Inglaterra, nos Estados Unidos. E eu falei pra minha mãe, né, eu ainda era uma adolescente, então eu falei pra minha mãe, mãe, eu não vou mais comer carne e tal, e aí ela me apoiou. E aí eu comecei nessa jornada. 2 anos depois eu fiquei diabética. E aí na época não tinha muita informação, acho que nem para os médicos e nem para os nutricionistas. Então a minha nutricionista falou que eu deveria voltar a comer carne. Que ela falou que eu não poderia ser vegetariana. Olha só. E a minha médica também apoiou, falou, não, você tem que voltar, porque o tratamento normal, padrão até hoje, para o diabético é o low carb, né? E no low carb se come muita carne. Não se pode ter se pode ter, na verdade, é muito saudável se ter uma alimentação 100% vegetal, mas na época não tinha muito conhecimento, então eu acho que por conta disso elas me falaram, você tem que ser low carb e tal, comer carne, não pode ficar comendo vegetais, a maioria tem carboidrato, né? E eu comecei a passar muito mal, era muito difícil para mim ter esse tipo de alimentação low carb, eu passava mal, comecei a ter vários problemas. Você até chegou a tentar, então? Sim, porque eu lembro até hoje das palavras da nutricionista. Ela falou, se você não parar de ser vegetariana, você vai morrer. Ela falou assim pra mim. Gente! Eu ia fazer o quê? Eu não tinha nenhum conhecimento, né? Eu ainda era uma adolescente, então eu aceitei. Só que depois eu comecei a ficar muito incomodada, porque aquilo me doía muito, de comer os animais. Aquilo pra mim não fazia sentido nenhum. E eu entrei na faculdade de biologia, eu sempre gostei muito de bioquímica, então eu comecei a ler por conta capítulos de nutrição que tinham nos livros, na parte de bioquímica, e aí eu falei, o que ela tá me falando não faz nenhum sentido. Eu posso ser vegetariana. Aí eu voltei a ser vegetariana, por risco mesmo, falei, eu vou tentar, eu vou ver o que vai dar. E aí foi indo, continuei sendo vegetariana, comecei a participar de grupos, na época tinham grupos de e-mail, não tinha ainda redes sociais. Nossa! Então eu participava de um grupo de e-mail de direitos dos animais. E lá eu comecei a ter contato com o que era veganismo. Aí eu comecei a falar, é muito além do que você só não comer carne, né? E aí foi indo, eu comecei a pesquisar cada vez mais. Uma vez eu acabei encontrando um blog que
era todo preto, assim, com letras vermelhas, tal, né? Tava na época dos blogs, né? E aí a pessoa, no caso, escrevia sobre o que acontecia com as vacas, né, com as vacas leiteiras. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, gente, não faz sentido nenhum eu continuar consumindo outros derivados animais. Foi meio que pequenas iluminações que foram acontecendo na minha vida. Em que época, mais ou menos, que aconteceu isso? De você parar de consumir derivados animais? Vegano faz 10 anos e meio que eu sou 10 vegana. 10 anos e meio, bastante tempo. E aí, quando eu virei vegana, que eu decidi parar com tudo, eu comecei a melhorar muito de saúde. Não passou nem um mês. Então você sentiu diferença em você? Senti diferença. Porque quando você só é vegetariano, você ainda está consumindo muitos derivados animais, né? Parece que consome até mais, não parece? Você consome muito queijo, muito leite. E esses produtos, muitas vezes, eles podem aumentar a inflamação no corpo, esse tipo de coisa. E eu tinha muitos problemas de saúde ainda. E aí, depois que eu me tornei vegana, melhorou muito a minha saúde. E foi aí que veio o clique que eu falei, a alimentação é a chave. Para eu me tornar mais saudável, porque na época, por ter diabetes, e aí eu já tinha uma série de complicações, mesmo cuidando, né? Porque é normal mesmo, qualquer diabético vai ter pequenos problemas de saúde. A diabetes tipo 1 é genética? É tipo 1, É aquela que dá em criança, né? Que é autoimune. Ela não é a que geralmente... Não é desenvolvida posteriormente por causa do estilo de vida, né? Porque a tipo 2 é de estilo de vida, acho que é isso, né? A tipo 1 não se sabe ainda exatamente o que causa. Falam que é uma doença autoimune, com fatores genéticos, mas também pode estar envolvido o meio ambiente. Então, muitas vezes os médicos falam, eu fiquei quando estava fazendo vestibular. E aí, toda vez que eu falo isso, os médicos falam, é porque você estava estressada. E aí, eu falei, eu estava muito estressada mesmo. Gente, então, tem vários fatores. Eu comia muito mal também, né? Eu era vegetariana, mas eu comia, sei lá, todo dia que eu saía do cursinho, tinha o tio do sundae de R$1. Então, eu ia lá e comprava um sundae. Era só R$1. Então, assim, eu comia muito mal, mesmo sendo lacto-ovo vegetariana. Porque, na verdade, o veganismo não necessariamente, ou o vegetarianismo não é sinônimo de saúde, né? Nem um pouco. Tanto que hoje em dia a gente vê muitos canais que não falam tanto de estilo de vida saudável, né? Você fala muito de estilo de vida saudável, de como consumir o alimento da forma certa. Eu admiro isso. Sim. Acho bem legal. Mas o veganismo em si é só tirar o alimento carne e os derivados animais, né? Todos da alimentação. E depois também de todo o estilo de vida, mas assim, é tirar o animal só, não começar a comer alimento mais integral, aí não tem nada a ver com o veganismo em si. Exatamente. E aí nessa época que eu virei vegana, eu fiz exatamente isso. Vou tirar todos os derivados animais da minha alimentação e produtos também não alimentícios. Mas eu comia muito junk food, esse tipo de coisa. E aí eu fui notando, eu falei, se tirar esses alimentos me fez bem, os derivados animais, será que se eu for ficando cada vez mais saudável, foi como uma pista pra mim, né? Será que vai melhorar minha saúde? E aí eu comecei nessa jornada, só que aí só encontrei um pequeno empecilho. Não tinha nenhuma receita vegana saudável no Brasil ainda. A gente estava numa época que era muito junk food. Porque eu acho que tinha até a questão de você tentar convencer a pessoa a ser vegana, falando assim, tem hambúrguer vegano, tem cachorro-quente vegano. E aí eu procurava para mim as receitas, para minha necessidade mesmo. Eu falava, mas eu preciso de uma coisa mais saudável por conta dos meus problemas de saúde. E aí eu comecei a inventar receitas. E eu comecei a compartilhar essas receitas no meu blog, que eu não tinha canal ainda. E aí todo mundo amou, assim. Aí começou a crescer meu blog. E aí foi numa época que eu estava meio numa crise existencial. E aí eu meio que falei, como que eu posso ganhar dinheiro com o meu blog? No começo eu pedi doações, não adiantou muito. E aí eu falei, vou montar um canal do YouTube. E foi assim que começou toda essa questão. Assim que começou Pensando ao Contrário. Canal. Que legal! E aí esse nome, Pensando ao Contrário, de onde vem? Ele vem na verdade, o meu marido, o Jonas, que deu a ideia do nome. Que eu acho ele muito bom, esse nome. E eu acho que tem um pouco a ver, porque eu tenho uma formação científica em neurociências, né? E eu sempre gostei muito de neurociências, dos mistérios do cérebro, da consciência. E na época, o logo do Pensando ao Contrário era o pensador do Rodin e com um cérebro. E eu acho que daí que veio esse nome, Pensando ao Contrário. Pensando, né? Mas em alguma coisa que vai contra o que a sociedade prega. Então, aí que veio. Naquela época eu não fazia só receita, era
todo estilo de vida ao contrário, digamos assim, ao contrário. Faça seus próprios produtos de limpeza, repensando a sociedade também, questões da sociedade. Aí com o tempo eu fui focando mais nas receitas, né? Mas hoje em dia você ainda faz também bastante ações em relação à sustentabilidade, né? Sim, meu estilo de vida, eu tento ser sempre sustentável, eu falo, tento falar bastante um pouco. É que eu tô falando mais de alimentação no momento, mas sim, continuo nessa luta, assim, pra mim... Por mim, tatuaria o planeta Terra no meu braço, assim. Tipo, pra mim, lindo. Isso é um amor, assim, que eu tenho pelos seres vivos, assim. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que fazer, assim, que é, de alguma maneira, conscientizar as pessoas sobre esse amor aos outros seres vivos, assim. E nessa época que você criou Pensando ao Contrário, o canal, como que começou, sabe? Como que você surgiu? Uma câmera simples, você filmando em casa... Como que foi isso tudo? Você fazia tudo sozinha? Conta um pouquinho pra gente. Eu tinha o blog, né? E aí eu lancei o canal, mas no canal eu não punha nada meu. Eu tinha um pouco de vergonha até de colocar coisas minhas, então eu fazia legendagem de trailers de documentários, que às vezes não tinha em português a legenda, e eu colocava lá no canal, assim, para as pessoas poderem acessar. Na época não tinha muitas coisas assim, então eu legendava documentários, eu falo francês e inglês, né, então eu legendava às vezes coisas em francês, às vezes em inglês, para o público brasileiro ou falante da língua portuguesa ter acesso. E aí depois eu comecei a colocar poesia minha no canal, coisas assim, e tudo com um iPad, eu tinha um iPad, eu não tinha nenhuma câmera profissional, e eu editava no Movie Maker, que é aquele programinha do Windows, que eu pensava assim, nossa, deve ser muito difícil editar vídeo, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Aí eu fui lá, falei, nossa, é mó fácil, eu vou continuar. E eu gostei tanto que depois eu comecei a aprender em outros programas. No final comecei a editar com Premiere e tal. E durante muito tempo fui eu que editei meus vídeos. Hoje a gente tem um colaborador que edita pra gente, mas isso foi até o ano passado, assim, até lá eu que estava editando. Mas foi um processo mesmo. Comecei com uma câmera pequenininha, o iPad, que nem era bem uma câmera. Aí depois eu comprei uma câmera, aí depois era uma câmera só, aí depois 2 câmeras. Aí a gente foi arrumando o cenário. E você tinha suporte para filmar? Ou não? Você coloca a câmera e aí você filmava sozinha? Você configura tudo? Eu faço tudo sozinha. Tudo sozinha? Tudo sozinha. Eu tenho um estúdio, que na verdade não é um estúdio, é um quarto do meu apartamento. Mas é um estúdio. Aí eu pintei, sempre o meu marido me ajudando, né? Pintamos, aí eu tenho a ideia como que vai ser o cenário. Eu gosto de mostrar sempre a natureza perto de mim, então por isso que tem muita planta. E é isso, aí eu fui montando, sempre deixo as câmeras posicionadas, às vezes estudo um pouco de, sei lá, iluminação, edição, agora não preciso mais, que a gente tem um colaborador, mas estudava também coisas de edição, como fazer thumbnail nos programinhas e tal, e assim foi indo. Assim. Agora, sabe uma curiosidade que eu tenho? Assim, eu admiro muito os títulos que você coloca nos seus vídeos. Sério, eles são cativantes, assim, dá muita vontade de clicar e olhar. Isso tudo você imagina? Como que você tem esse método criativo de imaginar os seus títulos, que eles são muito bons? Eu acho que, não sei, talvez seja um talento, porque eu lembro que quando eu estava no cursinho, eu fazia aula de redação, a professora falou pra mim, eu lembro até hoje, eu me lembro porque na época eu nem existia YouTube, eu nunca, jamais na minha vida pensei que eu ia virar youtuber, porque nem existia. Mas ela me falou, ela falou assim, nossa, você é muito boa com título, você faz uns títulos para as redações aqui que são excelentes. E eu lembro até hoje disso, porque hoje eu pego talvez essa coisa que eu tenho de fazer o título e uso para fazer os títulos, para fazer os vídeos. Que legal. Sempre tô pensando, né, tô pensando como fazer. Não, mas eu realmente, eu sempre olho, eu falo, gente, olha o título que ela coloca é fantástico, porque a gente também faz vídeo pro YouTube. Sim. Mas eu admiro muito a forma como você coloca o título, sabe? O título acho que faz toda a diferença, assim, ele cativa. Então, quando eu vou olhar, nossa, dá vontade de entrar nesse vídeo, olha esse título. Né? Você é bem objetiva nos seus títulos, assim, eu acho isso bem legal. Acho que eu penso como se fosse, cada vídeo é um livro, eu penso. Então, quando a gente vai fazer um livro, você pensa na capa, você pensa em tudo, assim.
pra pessoa também querer ler, porque às vezes você tem um livro que é muito bom, mas aí, às vezes você nem quer pegar, porque a capa não é tão legal, não é tão chamativa. Então eu tento pensar nisso, como que eu faço uma capa para esse pequeno livro, que não é um livro, é um vídeo, mas para a pessoa querer, né, ver. Principalmente sendo um assunto que eu acho que ainda muitas pessoas têm muito preconceito, né, que é a questão do veganismo. Muita gente tem preconceito ainda com isso. E aí eu falo, não, vem aqui ver, não é o que você está pensando. Eu tento meio que chamar a pessoa para aquilo, assim. E você extrapolou o limite do veganismo ali, né? Porque a quantidade de pessoas que te segue hoje, sei lá, 10% no máximo deve ser vegana de verdade. Concorda? O meu público tem muita gente, pelos comentários, né? Muitas pessoas me mandam mensagem. Tem muitas pessoas que têm problema de saúde como eu, né? E eu acho que elas se sentem ouvidas por mim, porque é meio que muitas vezes as pessoas têm intolerâncias alimentares que são bem estranhas, como por exemplo, eu estava falando para você que eu tenho algumas alergias alimentares um pouco assim que difíceis mesmo, eu não posso ir em muitos restaurantes veganos, inclusive, e às vezes elas vêm para mim e me mandam mensagem assim, nossa Camila, você salvou minha vida, porque eu não podia comer, sei lá, panetone, por exemplo. Uma vez eu fiz uma receita de panetone e a pessoa, tipo, me escreveu assim, nossa, eu nunca achei que na minha vida eu ia poder comer panetone. Eu fiz o panetone que você desenvolveu a receita e agora eu posso comer panetone. E eu acho que eu tenho esse talento também para adaptar a receita, porque eu gosto muito de química. Então eu pego e vou lá, peraí, como que eu posso pegar essa receita aqui, adaptar, fazer alguma coisa diferente para ser o menos alérgico possível. Então eu tiro várias coisas que a maioria das pessoas é alérgica. Claro que algumas vezes a pessoa tem uma alergia muito específica, às vezes, sei lá, eu faço uma torta de morango, a pessoa tem alergia a morango, aí vai ser um pouco complicado. Mas eu tento tirar glúten, eu tento tirar o fermento biológico, porque as pessoas têm muita alergia, eu tento deixar o índice glicêmico bem mais baixo para os diabéticos. Se a receita tem açúcar, eu sempre falo de uma opção, eu falo, você pode fazer com esses adoçantes, que eu já estudei, que são seguros, ou você pode, se você não quer adoçante, se você não quer açúcar, tem a fruta seca, então eu tô sempre buscando alternativa para as pessoas. Porque você, na sua vida, você foi transmitindo para o público aquilo que você vivia e foi vendo benefícios no seu estilo de vida, é isso? Exatamente. Basicamente, pensando ao contrário, é a minha vida, né? É essa necessidade que eu tenho de criar coisas que não existem, eu não vou achar para vender, né? Porque às vezes, se eu como alguma coisa que tem, sei lá, muita coisa processada, não tem como, mesmo sendo vegano, não vai, para mim não vai servir aquilo, eu vou às vezes ter algum problema. E eu sei que tem muitas pessoas que têm esse tipo de problema, inclusive crianças, né? E muitas vezes essas crianças, coitadas, assim, às vezes não tem um brigadeiro para elas, assim. E aí eu tento pensar, eu falo, peraí, como que eu posso fazer o brigadeiro mais saudável, ou mais saudável de todos os tempos, para que essas pessoas também elas tenham, e ao mesmo tempo para as que não têm nenhum problema, ajudar a trazer mais saúde, porque isso que para mim eu pensando ao contrário, trazer saúde para todos e amor à vida, assim. Quando eu falo, essa receita é amiga dos animais, é amiga do planeta Terra, de fato é o que eu penso, eu acredito nisso, eu acredito que a gente pode criar um mundo melhor. Então, tô aí nessa luta, né? Ai, que lindo! É lindo de ver. Sim. E me diz uma coisa, o glúten, você comia glúten antes também, né? Porque aí você percebeu em que momento que o glúten não te fazia bem? Então, eu não sou... Porque hoje eu vejo que você não consome quase, Eu né? evito. Eu não sou alérgica a glúten, já fiz teste, não sou celíaca. Mas, recentemente, eu descobri que muitos médicos americanos, principalmente, eles estão pedindo para pessoas com doenças autoimunes de evitar o glúten, né? E eu tenho diabetes, né, tipo 1, que é uma doença autoimune, aí eu tô evitando. Agora, se numa ocasião eu tô num lugar que não tem como, eu como o glúten. Eu sempre tento fazer assim, isso aqui, por exemplo, vegano, sempre vegano. Agora, às vezes eu vou num lugar que tem comida vegana e é saudável, mas tem glúten. E aí eu não tenho de comer. Eu vou comer, eu faço pequenas exceções, às vezes, para a questão do glúten, mesmo para a questão do açúcar, porque como eu tenho diabetes tipo 1, eu posso fazer contagem de carboidrato, então eu posso comer um pouco de açúcar e depois tomar insulina. Então eu faço isso, mas eu tenho que sempre fazer tudo sem glúten, principalmente por conta do público, né? Entendi. Você avalia muito. E aí você tirou os alergênicos porque você tem certas alergias também?
Depende muito. Por exemplo, eu não posso muito com amendoim, né? Não posso comer muito amendoim ou castanha de caju. Mas eu sempre penso que o canal não é só pra mim, né? Porque tem muitas coisas que eu não posso comer. Então, às vezes eu faço algumas receitas que não posso tanto consumir. Aí, no final, meu marido, felizardo, acaba ficando com Experimenta. tudo. E se delicia. Ele fica com tudo. É assim que funciona lá em casa. Sim. E quando que você descobriu que as castanhas te faziam mal? Desde pequena? Ou não? Não, eu tenho um problema inflamatório, que é autoimune também. Geralmente quem tem diabetes tipo autoimune, com o tempo a pessoa pode ter outros problemas autoimunes. Eu já tenho muito tempo diabetes, então tem gente que tem hipotireoidismo, algumas outras pessoas, até pode ser uma pessoa que vai desenvolver lúpus, não sei. Vai desenvolvendo outros problemas. Eu desenvolvi um problema inflamatório na minha pele, que aí não tem cura, esses problemas autoimunes. E uma coisa que eu percebi é a alimentação. Como eu tenho formação científica, eu pesquiso muito na literatura científica. Eu comecei a pesquisar sobre esse meu problema e eu descobri que a alimentação poderia ajudar. E uma das coisas que pode ajudar é você cortar coisas que podem estar contaminadas com fungos. E a castanha de caju e o amendoim tem uma quantidade bem grande de fungos. A maioria das pessoas pode comer tranquilamente, mas no meu caso, por conta dessa sensibilidade, aí eu tento evitar esses produtos. Ah, entendi. Mas não é por conta da castanha. Eu como castanha, eu como nozes, castanha. É porque tem gente que tem alergia a oleaginosas, né, no geral. Eu recebo bastante gente que fala, não posso comer farinha de amêndoa, por exemplo. Não posso comer farinha de castanha de caju, nem amendoim. Amendoim é um que é bem alergênico, né? Muita gente tem. Mas a castanha de caju, por exemplo, eu não escuto tanto as pessoas falarem que tem problema. Mas quando você tem, sei lá, tem alergia a oleaginosas no geral, aí é meio que geral as castanhas, né? Não posso comer nenhum tipo de castanha. Inclusive tem criança hoje em dia, bastante criança que tem alergia, como eu tenho 2 filhas, as pessoas mandam bastante mensagem em relação à criança, né? Mas meu filho não pode comer nada de castanha, o que eu posso substituir? Isso acontece muito no meu canal mesmo, às vezes eu faço uma receita, por mais que às vezes eu tente tirar um alérgeno no outro, às vezes vai ter, por exemplo, você faz uma manteiga de amendoim, muitas pessoas não podem comer amendoim, eu falo, faz uma manteiga de amêndoas, ou uma manteiga de semente de girassol, esse tipo de coisa, né? Mas no meu caso não é bem, eu não tenho, por exemplo, choque anafilático nem nada desse tipo de coisa. É mais que parece que inflama meu corpo. E aí eu tenho mais pro seu estilo de vida, porque você tem se sentido muito melhor assim. Exatamente. Então eu cortei essas coisas e é difícil mesmo você ir num restaurante e encontrar, por exemplo, restaurante vegano sem castanha de caju é difícil, né? Sim, restaurante vegano vamos combinar que restaurante vegano tá sendo como hoje em dia, né? Exatamente. Já é difícil. Olha, isso eu acho interessante até a gente falar um pouquinho, né? Porque antigamente não tinha nem, tipo, sei lá, se fosse vegano, você não comia nada fora de casa, porque tudo tinha alguma coisa de queijo e tal. Hoje em dia, principalmente em São Paulo, acho que no interior é mais difícil, mas em São Paulo a gente encontra bastante opção vegana atualmente, né? Tem muito restaurante. Olha, em São Paulo eu não tenho tido mais muita dificuldade de comer fora. Principalmente se você não tiver a questão de glúten, né? O glúten acho que limita muito mais, mas hoje tem pizzaria 100% vegana, dá pra você comer à vontade aí em diversos restaurantes. Mas aí pra você entra um outro complicador, né? Com essas alergias todas. Você consegue comer em algum restaurante? Sim, tem uma listinha. A listinha dos restaurantes que eu posso comer. Geralmente são self-service. Depois da pandemia ficou um pouco mais difícil, porque agora tem poucos, né, self-services veganos. E quando tem, às vezes tem muita fritura, coisa assim. Mas tem alguns específicos em São Paulo que são mais naturebas, assim, que eu vou e eu posso ir. Você consegue comer. Mas como que é a sua vida? Assim, normalmente você vai em restaurante almoçar ou você faz mais sua comida em casa? Você come mais em casa mesmo. É mais em casa, porque tem essa dificuldade, né? E eu gosto de ser saudável também. Não que, às vezes, você encontra restaurantes muito saudáveis, mas eu gosto de escolher os meus ingredientes, de pegar e falar, eu gosto de usar esse óleo aqui, eu gosto de usar esse tipo, sei lá, essa farinha e coisas assim. Acho que eu me sinto bem. Eu gosto de cozinhar também. Mas claro que uma vez ou outra... Isso desde criança? Essa sua vontade de cozinhar? Desde criança. É? Eu, porque por exemplo... bióloga não era pra você estar fazendo
tanta comida, né? Vamos... Pois é, né? De onde Pois que é, veio era esse pra estar lá desejo? na floresta, na Mata Atlântica, lá estudando. Mas é uma coisa desde criança que eu tive, mas na minha família realmente nunca na minha vida eu sonharia em pensar em ser chefe, talvez. Não existia isso, essa possibilidade na minha família de um dia virar chefe, mas eu sempre gostei. Eu cozinhava muito, eu lembro que tinha na escola aquelas coisas de levar sobremesa e pratos salgados, os meninos levavam salgados, os meninos doces, essas coisas tinha na escola antigamente. E eu queria fazer. Junta panela, gente. Junta panela na escola. Exatamente. E aí eu fazia sobremesas, não era minha mãe que fazia, eu inventava coisa. Ai, que legal. Eu lembro que quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 10 anos, eu acho. Minha mãe comprava uns patês prontos de presunto, umas coisas assim, que é o que tinha na época, que minha família não era vegetariana nem nada, né? E eu não gostava muito. Aí eu peguei, inventei um lá, bati pimentão lá com maionese, umas coisas assim, e aí levei pra escola, assim. Eu lembro você desse fazia dia. diferente já desde criança. Desde criança eu gostava de inventar, mas nunca pensei que isso me levaria até aqui hoje, né? Durante muito tempo, quando eu era criança, meu sonho de profissão era ser astrônoma. Eu era apaixonada por tudo do universo. Depois eu quis fazer medicina, depois eu mudei para biologia. Aí depois eu fui trabalhar com ciência, com neuro, e aí virei youtuber. Tipo assim, caminho totalmente viajante. Foi pra onde foi levando. Foi Mas você chegou a trabalhar com biologia mesmo? Você trabalha com isso em algum momento da sua vida ou não? Eu fiz muitos estágios, né, na própria faculdade com biologia. Eu cheguei a ser monitora ambiental, então eu recebia crianças. Tinha o Parque Sintec, eu nem sei se existe esse projeto ainda, que é do lado do Jardim Botânico. E tinham vários monitores, e aí a gente recebia crianças de escola, e aí tinha uma mata, um resquício de Mata Atlântica, a gente levava as crianças. E aí eu explicando para as crianças sobre os animais, tinha macaco, então eles viam um macaco ali, eles às vezes tacavam coisa em você, essas coisas assim. Eles estavam livres, não é zoológico nem nada, eles estão ali porque é nativo dali. E aí tinha líquen, falava do líquen, falava sobre as espécies, e era muito divertido, assim. Também trabalhei como monitor em outros locais também. Depois. Porque biólogo, eu fico pensando nisso. Eu fiz uma viagem uma vez, e aí eu lembro que era um passeio no meio do mar, assim, né? E aí era um lugar todo preservado, ambiental, em Fernando de Noronha. E aí tinham vários biólogos que ficavam ali, tipo, monitorando tudo. E aí eles falavam. Explicavam para as pessoas dos animais, que não podia fazer barulho, sei lá, que você tinha que entrar quietinho e tinha o lugar certo de entrar para não prejudicar os animais. Então era uma proteção ali pro estilo de vida e pro habitat. Eu vejo biólogo, gente, eu só penso nisso. E como que foi cozinhar? Na verdade, o biólogo, ele pode tanto para essa área mais ambiental, ele pode também ir para uma área que é mais científica, né? Que foi a área que eu fui. Eu gostava, quando eu estava na faculdade, eu testei muitas coisas. Eu fiz estágio com várias coisas, eu fiz monitoria. E aí eu comecei, a gente tem que fazer uma iniciação científica, que é um projeto de conclusão de curso, que a gente tem que fazer um pequeno projeto científico para se formar. E aí eu resolvi escolher a área da neurociência, porque eu sempre gostei muito dessa questão da consciência, o que é, como funciona a nossa consciência humana, o cérebro. E aí eu comecei a trabalhar nessa área, que era mais laboratorial, aí já não era a parte mais ambiental, né? E Entendi. aí eu fiz a iniciação, eu fiz mestrado, trabalhei um tempo no laboratório, depois eu fiz doutorado também com neurociências. E era para eu seguir essa profissão. Depois disso eu teria que fazer um pós-doutorado, eu iria me tornar professora universitária, mas eu tive uma crise existencial aí no meio do doutorado e eu descobri que não era isso que eu queria. Aí eu comecei a trabalhar no projeto mesmo, pensando ao contrário, que era só um hobby na época, Em que ano foi isso que você começou? O Pensando ao Contrário começou a crescer mesmo a partir de que ano? Ou ele sempre teve um crescimento constante? Como que foi? Depois que eu terminei o doutorado, no doutorado o meu canal era um hobby, né? Então, assim, claro, eu trabalhava no doutorado, fim de semana eu fazia um vídeo ou outro. Mas quando eu terminei, eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, ou eu continuo na área acadêmica, que eu tinha ficado, sei lá, 10 anos estudando aquilo, ou eu arrisco. E pego esse canal aqui e vou.
Isso foi em começo de 2018, eu tive que tomar essa decisão, que eu fiz doutorado na Inglaterra, né? Então eu voltei pro Brasil no final de 2017. Aí eu fiquei 1 mês ou 2 ali, aí eu falei, agora eu tenho que tomar uma decisão. Eu também tinha contatos, eu tinha que fazer contatos com pessoas da área acadêmica, para eu conseguir bolsa, para eu conseguir depois passar, sei lá, em concurso, porque é networking, né? Você precisa dessas coisas. E aí eu falei, e agora? E aí nessa época que eu cheguei e tomei a decisão, falei, não, eu vou pro canal, é isso que eu gosto. Fiquei no canal, ficou ali 1 ano mais ou menos, bem crescimento baixo, assim. Mas eu trabalhava só no canal. Eu me planejei. Você começou a fazer vídeo em bastante quantidade também? Eu fazia 3 por semana, né, que é o que eu faço hoje, mas era uma dedicação exclusiva ao canal. Então, eu me planejei financeiramente para isso, para só trabalhar no canal. E enquanto isso, o meu marido, a gente criou a loja online, pensando ao contrário, né? Então, a gente vendia os... Porque o que aconteceu? Eu usava ingredientes e as pessoas não achavam. Até de produtos, às vezes, que eu fazia muita receita de cosmético, também vegano. E aí eu falei, pessoas não estão achando, estão me perguntando onde comprar, vamos vender. Aí ele criou a loja, eu fiquei no canal e a gente ficou ali 1 ano, mais ou menos, sem ganhar muita coisa, quase nada, assim. Eu lembro que a gente ganhou, primeiro lucro que a gente ganhou foi acho que R$17, assim. Eu lembro até hoje. Nossa, olha o meu trabalho, né? Trabalha horas e horas a fio pra ganhar. Mas aí depois começou aí, né? E foi indo. Foi anos e anos ali trabalhando, aí foi crescendo. E teve um momento que estourou, mas antes, peraí, vamos falar disso aqui, porque a gente tá falando. Gente, a Camila trouxe aqui, ó, como que eu posso chamar? É um mousse? Um pudim de batata doce. Pudim de batata doce, tá lindo. Super cremoso, ó. Ela trouxe esse pudim. Olha que lindo. Amei, vou experimentar já. E eu trouxe um bolinho aqui também, um bolinho prestígio de frigideira que você pode fazer aí na sua casa. Vou deixar no card pra você, que é uma versão que fica pronta em 15 minutinhos. Sem glúten, sem açúcar. Delicioso, tá bom? Só que... normalmente eu faço com uma cobertura de castanha e eu nem coloquei a castanha, porque ela pode ser alergênica, né? E a Camila, por exemplo, evita, então eu achei melhor deixar sem. Deixa eu experimentar esse daqui. Gostou mesmo? Um pouquinho meio amargo, esse aí tá um pouquinho meio amargo. Mas eu amo chocolate amargo. Ah, então você vai gostar. Eu adoro esse Nossa, pudim. muito gostoso. Amei, muito bom. Obrigada. Ele é, assim, a textura fica perfeita, sabe? Bem cremoso, né? Bem cremoso. Nossa, fica. muito gostoso mesmo. E não tem nada de amido. É um pudim que não precisa pôr amido refinado. Tudo vem da batata doce mesmo, o amido integral da batata doce. Isso é que é legal. Você tem essa receita no seu canal? Tenho. Então, depois a gente vai deixar o link aqui embaixo, direcionando pro canal dela com a receita. Porque vale a pena fazer, gente. Muito saboroso. Então, como que surge? Aí, depois desse período que você passou postando e tal, não tendo retorno, teve algum vídeo que estourou e daí começou a crescer mais o canal ou não? Teve alguns vídeos que estouraram. Era mais... Eu gostava muito na época de trabalhar de descobrir receitas da alimentação viva. E era muito diferente. Não tinha ninguém fazendo isso. E aí eu peguei e comecei a postar também receitas de fermentados, que na época ninguém estava fazendo muito, porque eu gosto muito de fazer fermentados. E essas coisas impulsionaram bastante o canal no começo. Essas receitas mais assim cruas, coisas diferentes, né? Eu acho que também era uma época do YouTube que ainda estava muito começando, né? Não tinha tanta gente falando sobre alimentação, né? Exatamente, não tinha tanta gente. Ainda mais saudável, né? Sim. Até tinha de alimentação, mas não saudável. Mas não muito saudável não tinha, realmente. Que bacana. Bom, e aí depois você só continua. Hoje, atualmente, você trabalha no Pensando ao Contrário, né? Sim, a gente tem a empresa Pensando ao Contrário, né? Que aí você tem o livro. Eu ganhei um livro tão lindo. Eu vou até mostrar pra vocês. Você pode passar pra mim? Aqui o livro. Olha só o livro que eu ganhei de presente. Dá pra ver? Dá pra ver aí?
Olha que coisa mais linda, são 50 receitas, depois eu vou ver elas todas detalhadas. Capa dura, ó. Lindão, hein? Então, depois a gente deixa o link aqui embaixo. Você vende esse produto, né, na Sim. loja. É na loja do Pensando ao Contrário que tem? Loja online Pensando ao Contrário. Loja online Pensando ao Contrário. Depois ela deixa aqui todas as orientações certinho para vocês conseguirem acessar. E são todas receitas, assim, livres de açúcar, de glúten. Açúcar ainda tem algumas que tem, mas é tudo sem glúten, tudo vegano, claro, né? É voltado para o mais saudável. E aí tem salgados, tem leites vegetais, doces, sucos saudáveis, esse tipo de coisa. Ai, que legal. E Camila, me diz uma coisa, de todas as suas receitas hoje, eu não sei, quantos vídeos hoje você tem no seu canal, mais ou menos? Nossa. Tem ideia? Nossa, sabe que eu não sei? Talvez Não tenha sabe? mais de 1000. Mais de 1000. Gente, Tem é muito muito. conteúdo. É Né? muito É vídeo, muito conteúdo. Mas você conseguiria me dizer qual a sua receita preferida? Aquela que você mais faz, assim, na sua casa, sabe? Que você mais gosta? Que eu mais faço, eu faço bastante o pão de batata doce com aveia, que dá pra transformar a massa, dá pra transformar em pizza, em esfirra, e é muito fácil de fazer, dá pra congelar. E é super saudável, o índice glicêmico é bem baixo comparado aos outros pães, então pra mim é bom, né, por conta da diabetes. Faço sempre, essa aí sempre tô fazendo, sempre. E aí dá pra café da manhã, dá pra almoço até jantar, né? Deixa congelado ali, é muito prático. Às vezes a gente quer comer algum pãozinho, faz um patê de tofu e aí manda ver. Que legal. E uma sobremesa, aquela sobremesa que você diria assim que dá pra servir pra qualquer convidado, sabe? Sobremesa. Esse pudim eu gosto muito, Esse pudim adoro. Ele é muito fácil de fazer e acho muito gostoso. Pra mim, a que eu faço muito, que eu já passei no canal inclusive, é basicamente uma maçã cozida, que é uma sobremesa bem legal pra quem tem diabetes. Você pega, cozinha a maçã e aí você pode colocar canela, você pode colocar cravo e tal. Depois você vai deixando, você tem que ficar olhando a panela, mas tem uma hora que a água da maçã vira uma calda e é tudo 100% natural. Sem açúcar nem nada, e aí é perfeito. Pra quem tem diabetes, essa aqui é o mais fácil, mas assim, pra servir, aí já é outra história, né? Essa aqui é legal, eu também tenho pavê, às vezes eu faço pavê, faço a bolacha com linhaça, e aí pego esse creme, por exemplo, faço um pavê, gosto bastante, manjar de coco com agar-agar, que eu desenvolvi pra não ter tanto amido, porque o manjar de coco geralmente vai bastante amido, então eu tiro o amido, deixo ali só o leite de coco natural, às vezes coloco um inhame ali no meio pra substituir o amido. E aí, maravilhoso, todo mundo gosta. Ai, que legal. E mais uma agora, ó, pra gente fechar, vai. Jantar, qual que é o seu jantar preferido, assim? Jantar? Você diz assim, um jantar mais assim, elegante ou uma coisa que eu como no dia a dia? Não, que você gosta de comer no seu dia a dia mesmo, faz parte da sua vida. Eu como muito tofu, eu corto o tofu em cubos e aí frita com bastante alho, açafrão, como se fosse um tofu a passarinho, não é, né? Porque qual seria o nome vegano pro frango a passarinho? É difícil, né? Não sei. É um tofu ali que não lembra. Grelhadinho? Grelhadinho, ele é bem assim, grelhado, assim. Geralmente como bastante de janta tofu e ali. Que mais que eu costumo comer, assim? Purê, eu gosto bastante de fazer purê de batata com cebolinha, salsinha, fica muito gostoso. Ai, que maravilha. Ó, várias dicas aí pra você poder fazer na sua casa também, hein? Tô explorando a Camila, que é o máximo. E na sua casa, hoje seu marido é vegano também ou não? Meu marido é vegano. Na verdade, a gente virou vegano juntos, né? Ah, que legal. Você já era casada, então? Não, eu tô com meu marido há, sei lá, 20 anos. Nossa. Uau! Mas assim, namorado e marido, né? Não é 20 anos casado. E a história de eu virar vegana é interessante porque quando eu virei vegana, meu irmão, minha irmã e o meu marido todo mundo virou vegano, porque foi na véspera de Natal. Eu fiquei mandando as informações que eu aprendi, né, falando pro meu irmão e pros meus irmãos e pro meu marido. E aí a gente falou, esse aqui é o último dia que a gente vai comer derivados animais. 24 de dezembro de 2012, eu lembro até hoje.
Você parou do nada. Todos pararam do nada. Aí a gente... O meu marido, que na época era namorado, já era vegetariano. O meu irmão também. A minha irmã era mais ou menos. E aí todo mundo virou vegano. Nossa, que influência boa! Então, aí foi essa história, né? Então, é bem tranquilo, na verdade, o meu dia a dia com meu marido, porque como ele é vegano, é super fácil, assim, de... Não tem aquelas coisas, não faz carne nessa panela, esse tipo de coisa. É difícil. Porque quando, esses tempos atrás, até uma pessoa me mandou mensagem, eu quero que eu quero manter a alimentação do meu filho vegana porque eu sou vegana, mas meu marido não é. Mas ele aceita que meu filho seja vegano. E aí, assim, eu falei, mas é muito mais desafiador, né? Hoje em dia, você pensar numa casa que os dois não comem, é muito mais fácil de você conseguir criar um filho vegano do que numa casa que o pai come, porque daí a criança ela vai crescendo, a criança vai ficando esperta, né? Sim. E aí vai ficar sempre comparando, mas por que ele come e eu não como, né? E começa a querer comer, então acho que é bem mais desafiador. Quando você tem a família toda vegana, fica muito mais fácil. Em casa vez, também, eu vi uma reportagem uma vez que era uma família que a mãe era vegana, ela era mãe solteira, ela tinha 3 crianças e aí todas as crianças eram veganas, só que a mãe proibia as crianças de comer derivados. E aí quando eles ficaram adolescentes, eles quiseram se rebelar, aí começaram a comer e aí mostra eles de adultos com uns 30 e poucos falando, hoje todos nós somos veganos, mas meio que a gente teve uma fase ali de rebeldia. Então, depende, a força, né? Mas a força eu acho que não leva a nenhum sucesso, sabe? Acho que tem que explicar, né? E depois se a criança vê, de repente, o pai ou a mãe comendo derivados animais e quiser, é com ela, né? Cada um tem o seu. E depois, quem sabe, ela mude de novo, Exatamente, né? É um processo mesmo. Mas eu concordo que quando a família inteira fica mais fácil. O processo fica mais fácil. Fica mais fácil, Camila, e me diz uma coisa, em relação a seu estilo de vida, assim, eu vejo que você tenta aproveitar sempre o máximo de todos, tipo, por exemplo, na comida. Você come a fruta e aproveita a casca. Você tenta usar o máximo dos alimentos. Sim. Isso despertou desde nova também, quando você criou o canal ali, você queria já aproveitar sempre os alimentos como um todo? Sabe, esse seu instinto sustentável começou desde o começo ou você foi criando ele com o passar do tempo? Acho que tem um espírito de bióloga aí, que é o cuidar do planeta. Então desde adolescente, eu gostava muito eu tinha uma coisa de querer justiça pelas pessoas. Então eu participava de movimentos políticos, assim, para eu tentar mesmo ajudar de alguma maneira. Mas a minha grande paixão realmente surgiu na faculdade, que eu falei, eu quero fazer alguma coisa pelo planeta. Aí eu comecei a aprender muitas técnicas sustentáveis, assim, sei lá, por exemplo, tingir roupa com planta, eram coisas que eu aprendia que eu achava muito interessante. Eu falava, pô, que legal essas questões, assim. E aí eu começava a ensinar, porque eu participava de um coletivo de estudantes da biologia, então às vezes a gente se encontrava, eram estudantes do Brasil todo. E aí eu dava oficinas. Quando foi na época que a nossa faculdade organizou, eu dava oficinas explicando, às vezes era, sei lá, como reciclar papel em casa, esse tipo de coisa. Então começou assim. E aí depois com a questão da alimentação no canal, que é essa questão eu queria trazer também essas noções de sustentabilidade que eu já aprendi na minha faculdade. A questão da alimentação orgânica, a questão de você reaproveitar cascas de alimentos, evitar o desperdício de alimentos, a questão das plantas alimentícias não convencionais, por que elas são tão importantes, inclusive para a manutenção do nosso meio ambiente, da nossa fauna e flora. Então tudo isso eu quis trazer para o Pensando ao Contrário, também para as pessoas descobrirem que o nosso prato também é uma forma de você fazer uma política ativa para melhorar o mundo, né? Então, por isso que eu gosto de trazer isso, assim, é uma coisa muito simples, mas que faz diferença. Acredito. E quais as 5 dicas que você daria de forma bem prática para uma pessoa que, olha, eu sou aspirante a quero um planeta melhor, eu quero começar a ter uma ação nisso. Quais são as 5 dicas que você me dá para eu começar
a colocar isso em prática na minha vida hoje? Não faço nada. Eu acho que o que mais é efetivo, até de acordo com a ciência, é se tornar vegano. Isso é o efetivo, né? Eu poderia aqui passar outras dicas, por exemplo, consumir mais orgânicos. Mas também a questão do orgânico tem muito a questão da desigualdade social. Nem todo mundo vai ter acesso ao orgânico e às vezes, mesmo que a pessoa, às vezes, porque é mais caro o orgânico, mas às vezes a pessoa pode comprar orgânico, mas ela mora num local que nem vai ter orgânico. Então, é uma dica legal, mas nem todo mundo vai ter acesso a essa dica. Mas eu acho que se tornar vegano é eficiente sim, e hoje, você sabe, tem muitos, inclusive perfis que trabalham com isso. Você não precisa ser rico para ser vegano. Você pode ir na feira e ali comprar tudo que você precisa, vai até na hora da xepa. Eu falo muito disso, principalmente no Instagram, né? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, preciso ser rica para ser vegana? E eu falo, não precisa. E aí eu explico, né? Muitas vezes é até mais barato quando você calcula a compra do supermercado. Então essa é a dica que eu daria. Você quer começar a ajudar o planeta, torne-se vegano. Até porque a produção de derivados animais é uma das principais causas do aquecimento global. As pessoas não falam muito disso, elas falam muito do petróleo, que sim está relacionado à produção de derivados animais. Então, por exemplo, para você transportar os animais, para você produzir ração para o animal, aí você desmata, e tudo isso cria muito gás carbônico que influencia o meio ambiente. Exatamente, não se fala muito, né, disso. E assim, eu vejo muita gente que até hate, né, em vídeos que a gente posta e tal, falando, mas e a soja? Eu acho que é legal, porque a soja, muita gente acha que a soja é para consumo humano, mas não é o povo não são os vegetarianos e os veganos, né, que estão comendo toda a soja do planeta. Senão haja vegano e vegetariano, né? Para comer tem bastante ia ter que ter muito. É verdade. Então tem um consumo, realmente, tem plantações inúmeras de soja, mas está plantando para os animais, né? Exatamente, para a ração. E não só para o Brasil, né? Porque existem criações intensivas nos Estados Unidos, na Europa, né? Até muitas vezes hipocrisia, muitas vezes a União Europeia fala, vocês estão desmatando a Amazônia, mas a Amazônia muitas vezes está sendo desmatada para produzir ração para os animais deles. Então, assim, são questões que a gente tem que pensar. Você não consumir derivados animais, você não está apoiando esse tipo de destruição. Esses dias, inclusive, eu vi até um vídeo do TED. Não sei se você conhece, eu não sei, é uma sigla, TED, não sei. TED, eu sei qual que é. Tem TED. Vários vídeos, eles fazem TED vídeos Talks, curtinhos, ou palestras, e era muito interessante que era um vídeo assim, o que aconteceria se todas as pessoas virassem veganas, de um dia para o outro no mundo. E Nossa, aí é muito legal. Isso, hein? E aí ele mostra através de animações o que aconteceria, e aí ele fala, no começo ia ter uma certa crise econômica, sim, porque a nossa sociedade é baseada nos derivados animais, mas depois mostra que o mundo ia virar um paraíso, basicamente. Ia ter mais espaço para floresta, ia ter mais justiça social. E tem um estudo da Science que fez simulações de computador com diversas sociedades comendo carne, derivados, menos derivados, sendo veganas. E as únicas sobreviventes no futuro eram simulações. Foram as veganas. Sim, então assim, é muito impacto. E ninguém fala muito disso, né? Então porque se fala de sustentabilidade, normalmente se pensa em economizar água, né? Sim. Sei lá, tem várias ações assim. O que é mais falado? O veganismo não é muito falado em relação à sustentabilidade. Você concorda com isso? Sim, eu acho que não é muito falado. Se fala muito de fechar a torneira para escovar os dentes, tomar um banho a mais lâmpada, curto. Exatamente. Mas esses tipos de economias que se faz, por mais se a pessoa quiser fazer, legal. Mas assim, geralmente são as indústrias que acabam gastando mais e tendo maior impacto para gasto de água, poluição, esse tipo de coisa. Então, não é uma questão assim, o indivíduo em si não vai fazer tanta diferença. Agora, na questão do veganismo faz muita diferença, porque é uma pessoa que passa para outra, que passa para outra. De repente você vira vegano, por exemplo, na minha família, nem todo mundo é vegano da minha família, mas eu tô lá como uma influência. Então tem pessoas da minha família que já não comem menos carne.
Porque eu tô ali. Então, quando você vira vegano, você não tá só mudando você. Você tá causando uma influência Ao no seu redor. entorno. E aí, se um outro vira vegano ali, seu primo, o seu primo já tá pegando outras pessoas e assim vai. E aí, quanto mais gente vegana você tem, mais você tá diminuindo esse impacto. Claro que hoje a gente tá um pouco a gente já tá meio que sentindo os efeitos, né, do aquecimento global, assim. Esse ano, principalmente, gente, não teve frio, né, esse ano. Exatamente, então é uma questão extremamente urgente, né? Mas eu acho que a sociedade ela é bem lenta para mudar, né? Demora. A gente tem que falar, né? Falar. Eu sempre falo. Mas cada um precisa fazer a sua parte independente, né? É uma açãozinha pequena, mas que vai fazendo a diferença no todo, aos poucos. E aí a gente vai mostrando para as pessoas que ser vegano é muito bom, em termos nutricionais é muito eficiente, é mais saudável, isso que a ciência vem demonstrando, quando você é 100% vegetal, é integral. E também é muito gostoso, né? Então a gente... nós, os criadores de conteúdo, o que a gente está fazendo é isso, a gente está fazendo um pouco esse movimento, explicando para as pessoas, para elas tirarem os preconceitos, né? Falar, gente, isso aqui é gostoso, você não precisa, faça um hambúrguer vegano, também é uma delícia, assim por diante. Explicar que é saudável, sim. Sempre as pessoas têm muita dúvida, mas e a proteína, Camila, e agora? Eu quero malhar, e agora? Eu falo, não, você pode ser vegano e malhar e ser até atleta olímpico, se você quiser, porque existe atleta olímpico vegano, então... Não se preocupa tanto com a alimentação, né? Você vai ter todos os nutrientes ali necessários. Exatamente. Tá certo. Camila, e como que funciona a sua loja do Pensando ao Contrário hoje? Fala um pouquinho pra gente. Vendem... O que tem? O que as pessoas encontram? A gente vende produtos veganos voltados mais para a sustentabilidade, né? Então tem a parte de cosméticos que a gente tem... no começo a gente queria fazer uma loja 100% zero plástico, mas foi bem difícil, porque não tem... Hoje em dia tem mais produtos que são 100% zero plástico. Mas a gente tentava, por exemplo, vamos vender um shampoo, mas vamos vender um shampoo que ele é sólido na caixinha de papel. A gente tem uma linha que vai mais por esse lado, assim. Entendi. Mas não é zero plástico a loja. Infelizmente ainda não conseguimos, mas a nossa caixinha, tudo zero plástico. A gente não usa nem fita de plástico, tudo tentando não ter esse impacto, né? E tem ali produtos de culinária, a gente vende para as pessoas. Muitas vezes tem pessoas as coisas que são mais difíceis de encontrar no mercado, por exemplo, esse tipo de coisa. A gente vende desde coisas que eu uso nos meus vídeos, no dia a dia, formas, esse tipo de coisa, potes que eu vendo. Nossa, tem uma gama de produto grande, então. Tem, tipo cozinha saudável e tem a parte da vida saudável, que aí a gente vende os cosméticos, alguns alimentos ali, alimentos que a gente vê que são difíceis para o público encontrar. Às vezes um chocolate vegano, cacau em pó 100%. Muita gente vem do feedback das pessoas mesmo. Eu não encontro esse cacau em nenhum lugar. A gente fala, vamos tentar vender. Aí a gente vê, tá vendendo, a gente deixa o produto. E entrega para todo o Brasil? Entrega para todo o Brasil. E tem também os meus produtos, que são os livros, né? Que a gente tem o livro, esse é o livro físico, mas tem também mais 2 e-books. Tá, digitais. Tá. Em breve novidades também. Aguardem! Aguardem, né? Mistério. Bom. E se por acaso você ainda não segue a Camila, o Instagram dela vai aparecer aqui. Como que é o seu arroba? É @pensando ao contrário. Em todas as redes é @pensando ao contrário. Então, e no YouTube também. Camila, esse vídeo ele vai continuar. A gente, sei lá o que vai acontecer com a gente, mas o vídeo nas redes vai estar, né? Então, qual que é a mensagem assim, essencial que você deixaria para os seus netos, para os seus bisnetos, que um dia podem ver esse vídeo aqui? Para os meus netos, os bisnetos, a mensagem seria para as pessoas focarem na luz, focarem no amor. Eu acho que o caminho é esse. Parece algo que é piegas quando a gente fala, mas não é. E essa é a chave. Essa é a chave para a gente ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa para todas as pessoas, para todos os seres vivos. É a gente focar no amor, é a gente respirar. Quando a gente estiver com raiva, com algum sentimento negativo, a gente respirar antes de falar alguma coisa, antes de reagir, e tudo vai ficar bem. E sempre entender que nós não somos o centro do universo, os humanos, nós somos parte de uma rede,
E é maravilhoso estar nessa rede. Quando a gente entender que é maravilhoso estar numa rede, não numa pirâmide que a gente é o topo, aí esse mundo vai ser maravilhoso. Que lindo, Camila. Muito obrigada por você Obrigada a você pelo convite. Vindo até aqui, nossa, disponibilizado o seu tempo. Foi muito especial te receber. Foi um prazer te conhecer ao vivo, porque eu te conheci através da tela. Mas Obrigada. não tinha conhecido ao vivo, foi um prazer. Prazer também, igualmente. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.